Olá, gente, tudo bem? Vamos à nossa aula 8, então? Na aula passada, a gente viu sobre séries de Taylor e Maclaurin, onde uma dada função, chamada função transcendental, a gente pode reescrever ela como um somatório com um polinômio. Bom, a pergunta que ficou no ar foi: isso sempre é válido? Qualquer valor para o x daquela função eu posso reescrever em forma de polinômio? E a resposta é não. Depende do x e depende da função. Depende de qual é o somatório que nós vamos ter. Então, nesse somatório, como tem uma soma que envolve x, é como se fosse uma função dentro de um somatório, dentro de uma série. E aí a gente vai ter a convergência dela. Quando que esta série ela vai convergir ou não? Quais são os valores do x que ela vai convergir? Então, a função f de x, por exemplo, e na x, ela pode ser escrita como uma função, como uma série. E se esse valor da série convergir, vai convergir para a função e na x, para a função f de x, que vai estar sendo reescrita como aquele somatório de Taylor ou Maclaurin. Se por um acaso ela não convergir, significa que a soma vai dar infinito. Se a soma dá infinito, significa que ela não está convergindo, portanto, ela não está tendo aquele valor do x. Então, aqui em séries de potência, a gente analisa isso. Quando que uma série de potência ela converge? No caso das séries de Taylor e Maclaurin, se ela convergir, ela vai convergir para aquela função, que é a nossa série de Taylor e Maclaurin, tá bem? Para isso, antes vamos definir o que é uma série de potência. Então, nós temos uma série de potência, uma série onde ela é dada com essa carinha que tem aqui. Então, nós temos as constantes, que são os nossos CKs, e o x elevado a k. O que é esse x? Esse x é um número real qualquer que você pode estar substituindo depois. Então, é a função dentro das séries. Por isso que ela é tão importante. É como se a gente estivesse trabalhando com um somatório e, dependendo do x, a gente vai ter um resultado para esse nosso somatório, certo? Por exemplo, o x elevado a k, a gente já trabalhou com ele e a gente já viu que ele é dado por 1 sobre 1 menos x. Então, essa nossa série, ela pode ser reescrita como a função 1 sobre 1 menos x. E a questão é, isso aqui é sempre verdade para qualquer x? O x elevado a k sobre k fatorial. Esse é o desenvolvimento dela e ela nos dá o e na x. Então, aqui são alguns das séries de potência. Nós também temos as séries de potência que elas são dadas com o x0. Ao invés de ck vezes x elevado a k, a gente tem ck vezes x menos x0 elevado a k, que seria o equivalente à série de Taylor, ao invés da série de Maclaurin. Mas isso é assunto para um segundo momento dessa nossa aula 8. Bom, dada uma série de potência dessa forma, ck vezes x elevado a k, a gente tem o seguinte teorema. Essa série de potência, exatamente uma das afirmações seguintes vai acontecer. Apenas uma dessas condições vão acontecer. Então, primeiro, ou ela converge apenas no ponto central, que é o nosso ponto zero, ou ela converge para qualquer valor real, que a gente coloque no lugar do x, ela sempre vai ser convergente, ou ela converge num determinado intervalo, de menos r até r, aonde esses extremos, eles precisam ser testados separadamente para ver se esse conjunto ele é aberto ou ele é fechado, certo? Então, uma dessas três condições sempre vai acontecer. Vamos voltar à nossa série? Veja que a nossa série de potência, o x está elevado a k. Então, a gente tem uma potência aqui, x elevado a k. Vocês lembram que quando você tem um expoente k, o ideal é usar o teste da razão? Então, aqui o teste que a gente vai estar usando é o teste da razão. Porém, o x ele pode assumir qualquer número real, tanto positivo quanto negativo. E aí, lá na aula 6, se não me engano, tem um teorema que diz que se uma série converge em termos absolutos, então ela sempre vai ser convergente. Então, para ela convergir, a gente vai ter que testar ela em termos absolutos, porque esse x ele pode ser tanto um número positivo quanto um número negativo. Por isso, a gente vai analisar ela sempre com o teste da razão absoluto. Porque nós temos o x elevado a k e esse x pode ser um número negativo. Então, sempre a gente vai estar utilizando esse nosso teste, o teste da razão absoluta. Então, nesse teste da razão absoluta, o que é que acontece? Bom, a conclusão dele é,
Se o resultado desse limite, que é o nosso ρ, é maior do que 1, ela diverge. Se esse limite, esse nosso ρ, é menor do que 1, ela converge. E se ele for igual a 1, nós temos que utilizar outro teste. Vejam só, no nosso caso, na letra A, ela converge no zero, na letra B, ela converge para qualquer valor, e na letra C, ela converge no intervalo. Portanto, de qualquer maneira, ela vai estar convergindo, ou num ponto, ou para todos os reais, ou num determinado intervalo. Portanto, o que a gente procura é aonde ela vai estar convergindo, que seria essa segunda possibilidade. Então, a gente procura aonde ela vai ser menor do que 1. Então, sempre a gente vai estar utilizando esse teste na nossa série e a gente vai procurar quais são os valores que esse limite vai dar menor do que 1, certo? A nossa próxima videoaula eu vou estar resolvendo alguns exemplos sobre esse nosso teste para encontrar o raio e o intervalo de convergência de uma série de potência. Até daqui a pouco.